começar, então. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui. Esse evento foi um evento para o lançamento, na verdade, de 3 livros, né, de 3 pesquisadores aqui do programa de pós-graduação em Tecnologia Social, né, da linha Território, Poder e Ambiente. E foi pensado não só a partir da circunstância, na verdade, né, de termos os 3 lançamentos do livro acontecendo, né, simultaneamente, os livros ficando prontos, mas também com o intuito de retomar, né, os espaços presenciais da universidade, retomar o debate, retomar a exposição e o debate público, a exposição, né, das ideias, das pesquisas, né, o debate do conhecimento, digamos assim, que é uma função importante da universidade pública, né? E antes de passar a palavra, a gente tem aqui, né, o Marcos Zucarelli, a Mayara Matos e o João Paulo Araújo, né, todos 3 nos processos de pesquisa foram orientados pelo professor André Zouri, né? Gostaria de falar um pouquinho, na verdade, da nossa linha de pesquisa. Né? Meu nome é Ana Flávia Pereira Santos, junto com o professor André e o professor Adeval Costa Filho, a professora Ana Beatriz Mendes. A gente compõe uma linha de pesquisa na antropologia aqui na UFMG, né? E que é a linha que também, né, apresenta elementos que vão unir esses 3 trabalhos, que são, por um lado, muito diferentes em termos, né, dos temas que abordam, dos locais onde foram realizadas as pesquisas, mas que tem alguns pontos em comum, né? Que é, na verdade, pensar que não há como estudar as relações socioculturais sem pensar nas relações de poder que as atravessam, né? Que são relações em várias escalas, né? Desde o nível mais global, digamos assim, passando pelo contexto nacional, e que, de alguma forma, né, se conectam às questões locais, né? A partir do qual, muitas vezes, a antropologia vê o mundo, né? Alguma antropologia vê só a arena local, e, na verdade, a gente acha que é importante estudar a arena local, mas olhando também para as outras escalas, as outras forças que simultaneamente a atravessam e a constituem, né? Então, assim, acho que é uma forma também de pensar, né? Acho que outra questão, né, importante, de pensar que essas relações são sempre históricas, né? Elas não estão dadas, elas não são, né, não são dadas numa estrutura abstrata, mas elas são históricas, se constituem a partir das dinâmicas sociais, das práticas, né? Todas elas atravessadas por diferenças e desigualdades, né? Mas que, por sua vez, também não ocorrem num vazio e nem apenas submetem, no sentido de que há também uma agência, né? Uma agência, uma potência, uma criatividade dos sujeitos, né? Das coletividades. Enfim, então eu queria falar um pouco isso, né? Eu acho que, na verdade, a nossa linha, eu acho que no momento em que, né, que a gente se encontra hoje no contexto brasileiro, né? Eu acho que os temas acabam também sendo temas muito relevantes para o contexto atual, a dimensão do território, né? Como que ele ainda é relevante na agenda política hoje, né? Acho que também é uma coisa que atravessa todos os trabalhos que serão debatidos aqui. E, enfim,
E acho que isso também não é à toa, porque, no final das contas, é também uma antropologia, e só lembrando um pouco da defesa de ontem, né, que também tem um pé no chão, digamos assim, no sentido de que de assumir compromissos com o debate público, né, e com o desenrolar desses contextos nos quais nós produzimos conhecimento e nos quais nós atuamos também. Lembrando que, na verdade, qualquer produção de conhecimento é um tipo de atuação. E resta a gente, na verdade, refletir sobre qual é essa ação e qual é esse conhecimento que a gente está produzindo, né? Então, vou passar a palavra agora à professora Andréia Zouri, né, que vai falar um pouquinho aqui do percurso, né, dessas pesquisas. Boa noite, gente. Boa tarde, boa noite, né? Estamos na transição da tarde para a noite. Acho que esse momento é um momento de festa, né? Acho que é um momento de alegria, de festa, em vários sentidos, né? Já apontados aqui pela professora Ana. É a festa da retomada, do retorno presencial, da ocupação dos espaços, do território vivo da universidade, né? Falando de território, que o conhecimento não se produz apenas através do intelecto, né? Ele se produz também fenomenologicamente, né? A experiência que a gente tem com o espaço, com o tempo, com os outros, com as relações, né? Então, é muito importante a gente materializar a nossa presença aqui nesse espaço, né? E dar visibilidade à construção de diferentes modalidades de conhecimento que se posam nesses grandes espaços da universidade. A universidade é uma diversidade, né? Eu devia chamar diversidade, não universidade, na verdade. Então, acho que é um momento de festa também, de reencontro, né? Fazia muito tempo que eu não via os 3 alunos, eles orientando, a Maiara, o João Paulo, o Marcos Zucarelli é pesquisador do GES, a gente tem uma relação mais cotidiana, mas Maiara e João Paulo fazia algum tempo que a gente não se encontrava presencialmente, então foi uma alegria muito grande, né? Esse encontro. Porque festa é isso, né? Festa é encontro, né? E é festa também porque é uma celebração de um percurso, de 3 percursos, na verdade, né? E desses produtos, né? Desse resultado, dos esforços, do labor, né? Do trabalho investido na formação de cada um deles aqui nesse espaço, aqui dessa universidade, com outros colegas, com outros professores, enfim, né? E com, obviamente, os seus e as suas, né, interlocutoras de pesquisa, né? Então, é a celebração da conclusão, né, de uma etapa, de um trabalho bem sucedido, né, e que produziu esses livros que a gente espera que sejam também escritos que vão inspirar, né, a trajetória e o trabalho de outros que virão também. É assim que a gente faz, né? A gente produz, escreve, pensando, pelo menos assim, na nossa linha de pesquisa, aqui, como colocou a Ana, né? Na produção dos efeitos, né? Os efeitos que os nossos escritos produzem na realidade. De imediato, no próprio campo da ciência mesmo, no campo da antropologia, né? Na produção, consolidação de novos olhares, novos saberes, novas construções, né? De pensamento dentro do campo da antropologia, na formação de novos, né? Antropólogos, mas também mais além, né, das implicações desse conhecimento para a sociedade, né? Entendendo que a gente vive implicado nessa sociedade. A universidade, nós antropólogas e antropólogos, não estamos fora do mundo, a gente vive neste mundo, né? Que, de fato, é um mundo que, além de diverso, é um mundo permeado por muitas desigualdades históricas, né? O Brasil é um país que foi um país colonizado, vive uma série de desafios ao longo da sua história, e na conjuntura atual especificamente. Então, é trabalho também do antropólogo, né, contribuir para trazer conhecimento sobre esses processos e também propiciar mudanças, né, que esses conhecimentos inspiram, produzam efeitos, né, para os sujeitos implicados aí nessas realidades que estão sendo, digamos assim, estudadas, grafadas, estenografadas por todos nós, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande orientar esses 3 trabalhos, né? São 3 pessoas
maravilhosas, de pessoas que se engajaram de uma forma assim, completa, né? Com seus objetos de estudo, com seus temas, né? Com as suas situações. Isso dá muito gosto para o professor, né? Quando você tem alguém apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo que faz, apaixonado no sentido mais amplo dessa palavra de paixão, né? Essa coisa do envolvimento mesmo, do engajamento de si na situação, aquilo flui, né? Com todas as dificuldades que o percurso traz, mas aquilo flui num compromisso consigo mesmo, com aquilo que se está fazendo na sua tarefa e com aqueles com os quais a gente se relaciona. Porque, ao fim e ao cabo, essa antropologia que é a nossa linha, que é a marca da nossa linha, né, Ana? É uma antropologia que tece relações. A gente não só analisa relações, mas a gente constrói relações com sujeitos de carne, osso e alma, né? Então, a gente se envolve com essas pessoas que acabam, né? A gente acaba, portanto, construindo, né? Um certo elo. E isso é para sempre, né? Isso é uma coisa que também não é limitado a um período X, né? Mas aquilo extrapola de muito também o interesse, digamos, mais imediato na pesquisa. Eu não vou falar muito, não, eu queria só dizer da minha alegria mesmo, do meu espírito festivo de estar aqui, e dizer, assim, que cada um deles aqui, obviamente, vocês vão ver, tem um tema, né, diferente, como disse a Ana, tem um percurso acadêmico próprio, tem algo distintivo que é só deles, né, claro, como indivíduos, né, mas tem algumas questões que perpassam. A Ana já falou de algumas, né? Eu queria só reforçar alguns itens. Eu fiz uma colinha aqui, mas a minha letra é tão ruim que eu acho que eu nem vou conseguir ler. A letra é péssima. O João Paulo, você é péssimo. Horrível. Penou muito para compreender os comentários. O Marcos traduz muito bem minha escrita. São 20 anos, né? 20 anos traduzindo. Mas eu não vou. Eu não vou colocar esse peso aí, não. Eu queria dizer um pouco de algumas características comuns desse trabalho, que depois do debate a gente pode explorar, né? Como eu disse, primeira coisa, são trabalhos efetivamente etnográficos, né? São trabalhos que implicaram pesquisa de campo. Isso é muito importante da gente frisar. A característica dessa antropologia, dessa linha, que é uma linha que é marcada por essa característica muito própria da antropologia, da história da antropologia, da formação do campo da antropologia, que é a etnografia, o trabalho de campo, né? Cada um no seu campo, né? Você tem aqui Cabo Verde, você tem aqui uma vila de Belo Horizonte, Pomar do Cafezal, você tem ali Mariana e os bastidores também de esferas governamentais, no caso do desastre da Samarco, né? As comunidades rurais, enfim, vários campos envolvidos. Mas são trabalhos de campo, etnográficos, né? Que exige a presença do pesquisador, da pesquisadora, né? A interação. São trabalhos que revelam um interesse genuíno desses pesquisadores, né? O interesse que eu estou falando aqui não é o interesse de fazer uma pesquisa apenas, de fazer um trabalho, mas é uma relação deles, que é uma coisa comum, que começa muito antes desse próprio projeto que resultou em dissertação e tese, né? Isso é uma coisa comum da gente pensar, né? A Maiara começa lá no Pomar do Cafezal a partir de uma atuação dela profissional como oficial de justiça, que foi lá para levar uma carta de despejo e acabou, né, Maiara, tomando decisões como profissional envolvida, ela mesma vai dizer, com a situação, né, com o cumprimento dessa missão dela. E, a partir daí, todo o percurso dela como pesquisa, especificamente, vem desse engajamento dela com esses moradores, né? Dessa sensibilidade dela para com a situação, uma sensibilidade que é antropológica, mas é também política e é também pessoal, né? É também um engajamento dela pessoal e político, né? Digamos assim, essa empatia com a situação do outro, né? Isso marca todos os três trabalhos, né? A mesma coisa, João Paulo, que foi para Cabo Verde antes de fazer pesquisa, né? Ele fez a pesquisa porque ele foi em Cabo Verde, conheceu pescadoras e pescadores e pescadoras e
Teixeiras, né? Então, antes de fazer a pesquisa, quer dizer, ele voltou lá justamente porque ele construiu uma relação antes, se sentiu envolvido, impelido a fazer algo ali naquela localidade. E o Marcos Zuccarelli, no caso do desastre da Samarco e da mineração em Conceição do Mato Dentro, também foi envolvido por essa temática que se desdobrou do seu engajamento com conflitos ambientais ao longo da sua história, desde a graduação e do seu envolvimento com o GESTA, né, com o grupo de pesquisa. E aí foi um desdobramento natural dessa trajetória dele e de idas a campos, de construção de relações, de compromisso. Eu queria destacar essas três coisas em comum, cada um na sua situação, mas que marcam em comum esses trabalhos, né? Então, são trabalhos que envolvem, terceiro elemento, né, como eu disse, como trabalhos etnográficos, né, o interesse, vamos falar de interesse, né, com pessoas, com gente. Essa linha de pesquisa é uma linha que se preocupa com o antropos, com a antropologia, né? O antropos é o interesse genuíno por gente de carne e osso, gente fazendo coisas no tempo e no espaço. Gente pensando, gente agindo, gente se movimentando, né? Antropos, né? As pessoas, o que as pessoas fazem, né? Então, é um interesse por pessoas, por gente, né? Em suas situações, suas condições de vida. Gente que está na lida, gente que está na luta, gente que está, né, resistindo a opressões históricas, a gente que está resistindo a violências, né, de todas as sortes, né? E falando nisso, quer dizer, é uma coisa que existe também essa sintonia, simpatia, essa sensibilidade, fundamental ao trabalho antropológico etnográfico, que é um trabalho que exige você saber ouvir, saber olhar, né? Saber entender momentos, respeitar espaços, né? Tudo isso que a gente aprende quando está envolvido com essas pessoas, né? Então, é um interesse antropossocial, né? Antropologia social, né? Então, como as duas coisinhas que eu acho importantes desses trabalhos para mim, são trabalhos também orientados por uma fina consciência política do seu lugar, né? São trabalhos situados em que o seu lugar acadêmico, o seu lugar social, né, do pesquisador, da pesquisadora, ele aparece muito nitidamente, né? A consciência da desigualdade, da discriminação de raça, gênero, classe, né? Ele vai entremeando, né, esse engajamento com esses atores e, obviamente, como consciência política, né, o desejo de mudar, desejo de mudança, de contribuir para uma vida melhor, né, das pessoas, o espírito da justiça social, da justiça socioambiental também, por que não dizer, né, está aí presente, né, nessas formas de fazer antropologia. E, por último, né, entrelaçada a isso tudo, né, a busca da antropologia como esse espaço e como uma ferramenta, né, para se acessar esse mundo, para amplificar vozes inaudíveis, né, vozes invisibilizadas, vozes que não encontram em muitos espaços a sua vocalização, né? Então, a antropologia como tradução, de certa forma, né, como amplificação de vozes, como conjunção, digamos, como rede, né? Antropologia. E isso exige deslocamentos diversos, né? A consciência da violência epistêmica, do processo de colonização do conhecimento, né? A busca por autores e autoras que possam subsidiar, né, outros olhares sobre esses universos. Então, todos eles foram buscar em autoras e autores decoloniais, pós-coloniais, autores críticos, né? Seja um autor clássico, Foucault, no caso da biopolítica, seja autores latino-americanos, seja autores de Cabo Verde, seja autores, né, do sul global, como dizem aí, nessa categoria, né, elementos para compreender, entender, decodificar, amplificar a compreensão desses mundos, né, desses sujeitos, dessas pessoas,
para além daqueles autores clássicos de uma antropologia eurocêntrica, né, que reproduz e atualiza hoje, a propósito de estar trazendo coisa muito diferente, reproduz olhares que são coloniais, né, com temas completamente alheios à realidade brasileira, permitam-me dizer, alheios às condições, aos grandes desafios que a nossa sociedade impõe, né? Então, temas abstratos, temas que alguns consideram teóricos e muito instigantes, são temas que trazem até um certo exotismo, né? Temas, mas que não dizem a essa realidade, não respondem a essa realidade, né? Então, o que fica de questão, por último, é a questão mesmo, para que serve a antropologia? Como é que a antropologia está nesse mundo? Né? Qual a contribuição a antropologia pode fazer para uma mudança não só de paradigma antropológico, mas de paradigma de sociedade? Sim, acaba disso que a gente está tratando. A gente não quer só uma mudança de paradigma no campo intelectual da antropologia. Nós queremos mudança de paradigma no modo de vida, na forma de organização política, social e histórica da sociedade. A gente quer contribuir para essas transformações. Então, acho que esses trabalhos refletem essas indagações, essas explicações, e eu só me encho o coração de estar compartilhando também esse momento com vocês. Né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Então, vamos ouvir nosso primeiro autor da noite, Marcos Bucarelli, está lançando o livro Matemática, Medicina e a Alta. Boa tarde. Andréia, nos deixa emocionado, assim, né? Já para começar com a voz embargada, né? Mas acho que é um ótimo preâmbulo, né? Pelo menos eu me senti completamente tocado. É uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional que eu admiro muito, né? E me orientou por tantos anos, né? Graduação, mestrado, doutorado, e acho que essa alegria, né, de publicar um livro, eu compartilho muito bem, né? Também, todos esses anos de orientação, de participação, de engajamento, de luta, né, de debates. Então, eu, né, só tenho a agradecer imensamente, né, todo esse trabalho profissional, sério, né, ético, de orientação, e, enfim, né? Vamos lá. Eu, antes de mais nada, também, eu queria, né, é claro que tem muitas pessoas importantes no nosso caminho, né? Algumas mais especiais que outras, de fato, né? Muitas instituições também, né, que fazem parte dessa nossa trajetória. Então, eu queria, né, agradecer também a professora Ana Flávia, né, por quem, desde a dissertação, caso de Irapé, né, a gente já debatia bastante. Agradecer, né, ao PPGAN, esse programa que me acolheu, né? Eu ingressei na primeira turma do curso de doutorado em antropologia. E, né, me senti realizado também por fazer parte desse programa, principalmente com os desdobramentos, né? De ter feito parte desse programa, de ter feito, né, algumas disciplinas aqui com muitos professores também competentes. Então, eu agradeço imensamente, né, para pegar e ao Gesta, né, principalmente, estar aqui hoje, abrindo esse espaço, né, de encontro, um espaço também importante de discussão e de divulgação dos nossos trabalhos, né? 3 livros aí, né, frutos desse programa. Então, esse livro, né, ele é fruto, né, de uma tese de doutorado, né, defendida aqui junto ao PPGAN. Isso também é parte de projetos desenvolvidos no GEST. Né? Como o André já adiantou, né, eu sou pesquisador há muitos anos, né, no GEST, e eu
né? E eu pude usufruir, né, bastante desses aprendizados ali dentro do grupo, né, ao longo desses 20 anos de atuação. Na verdade, abril agora fez 22 anos, né? Então, assim, só para, né, as questões formais também, gostaria muito de agradecer, né, também as agências de fomento, né, de pesquisa, que sempre financiaram os nossos projetos, né, CNPq, FAPEMIG, a CAPES, que, né, concedeu a bolsa de doutorado. Eu não posso deixar de mencionar também, né, a publicação desse livro, né, ela só foi possível por conta, né, da premiação de um concurso de teses, né, esse trabalho foi escolhido em primeiro lugar, né, dentro da rede de pesquisadores internacionais, né, a rede Waterloo Kovacic. Então, eu acho que o reconhecimento também de uma rede internacional, né, de vários pesquisadores, de vários campos, né, da ciência, comprometidos com a justiça ambiental, né, uma rede que está voltada para essa temática, principalmente para a questão da água, né, acho que esse é um reconhecimento enorme para a gente. Então, como vocês podem ver, né, são várias pessoas, instituições que fazem parte dessa nossa trajetória acadêmica. E eu tenho consciência, né, da importância, e por isso eu agradeço imensamente cada uma delas. Bom, nesse livro, eu trabalho com uma análise comparativa de dois casos, né, envolvendo a mineração em Minas Gerais. O projeto Minas Rio, né, que é um projeto de mineração da Anglo-América, em concessão do Mato Dentro, e o desastre da barragem de Regentes da Samar. O movimento, né, da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, é um desastre que se arrasta ainda hoje, não só por Mariana, por toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, né, em várias outras localidades na Foz, no Oceano Atlântico. Então, o objeto dessa pesquisa, né, ela para este caso específico, ficou focado em Mariana. Né? O desastre ele, arrastou milhões, né, de pessoas e afetou diversas centenas de comunidades. Mas eu tratei especificamente sobre Mariana, nesse caso. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse livro, né, aqui agora. A gente até tinha conversado, né, um pouco antes, porque a gente considera mais interessante, talvez, né, trazer para esse momento aqui algumas reflexões comuns que perpassam o nosso trabalho. Né? Trabalhos esses são executados, né, como o André e a Ana já falam, né, por uma antropologia engajada, né, pé no chão mesmo, e se debruça na análise, né, das relações de poder imbricadas nos territórios, né, de forma a compreender e nos possibilitar dar explicações, né, sobre organizações sociais e os conflitos inerentes a essas relações. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma exigência dos nossos trabalhos, né, que é essa necessidade de refletir sobre a inserção social do pesquisador. Isso nos ajuda a ter clareza sobre as possibilidades do mix, né, ao se confrontar com um novo contexto político-social. É muito importante levar isso em consideração, né, principalmente na hora de avaliar, né, os efeitos, né, dessas relações nos resultados obtidos. Principalmente no momento da escrita. Né. O Roberto Cardoso de Oliveira, né, ele dizia que no momento da textualização, né, a gente realiza uma interpretação que está balizada nos conceitos básicos, né, que aprendemos na disciplina, e que muitas vezes nos parece até que a gente tem uma certa autonomia epistêmica, né,
mas ela não está completamente desvinculada dos dados. Né? É importante a gente ter essa clareza. A simples presença do pesquisador, né, na situação social, ela já implica em uma certa interferência. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, essa consciência de que os dados, né, muitas das vezes, eles não são puros, porque eles já fazem, né, eles já partem, vamos dizer assim, né, numa primeira instância, dessa construção elaborada pelo observador. Então, há uma relação dialética, né? Há uma relação aí, interinfluenciável, e é importante a gente estar atento, né? Refletir sobre essa relação dialética como um ponto fundamental para o pesquisador entender, né, e ter a noção dos seus limites e das suas possibilidades. Não só de inserção, mas de análise também. Né? Então, eu tive o privilégio, né, de participar das atividades do GESTA desde o início, né, em 2001, a partir da assessoria às comunidades atingidas por hidrelétricos, né, em Minas Gerais. Isso proporcionou para mim não apenas uma simbiose de teoria e prática, mas a consolidação de uma posição política frente a esse campo dos conflitos ambientais. Então, ao longo desses anos, além das experiências, né, o GESTA conquistou, né, o reconhecimento técnico e científico por esse trabalho sério, dedicado, né, independente, também fora da academia. Mas eu considero o maior ganho desse grupo, né, do GESTA, eu achei que ia falar em 10 minutos. Eu considero o maior ganho exatamente essa confiança conquistada, né, pelos grupos sociais, principalmente aqueles mais vulnerabilizados ali, por esses projetos, né, chamados desenvolvimentistas. Né, por que isso é importante? Porque sem esse acolhimento, né, sem essa aproximação diferenciada que a gente conseguiu conquistar ao longo desses anos, né, não seria possível conhecer o mundo social desses atingidos e tampouco desvelar as principais afetações causadas aí pelos empreendimentos. Então, eu trago essas considerações, né, porque uma das tarefas mais difíceis para um antropólogo ou um sociólogo, né, é esse momento de aproximação, né, no trabalho de campo. A forma de se apresentar, né, as trocas de conversas alheias, as perguntas que devem, né, respeitar o tempo ali do interlocutor, as voltas para entender o contexto e o universo das situações sociais, são habilidades, né, que a gente aprende cursando, né, as disciplinas aqui de método de pesquisa. Mas mesmo assim, é preciso algo a mais. É preciso experiência de campo. É preciso essa experiência para a gente conseguir também aprimorar a paciência, né, a sensibilidade, o feeling das situações. Qualidades que, né, claro, junto com a ética, né, com a responsabilidade e transparência, elas vão ser imprescindíveis aí com um bom trabalho de campo. Então, fazer parte do GESTA, né, encurtava esse tempo, né, de adaptação e da troca de confiança com os primeiros interlocutores. No caso de Conceição do Mato Dentro, né, a gente foi procurado lá em 2009, né, nós não tínhamos pernas para acompanhar, mas depois de 2012 a gente conseguiu efetivamente fazer trabalho de campo e estar mais presente, né, acompanhando os desdobramentos do processo. Agora, o estar lá, né, como dizem em Mariana, foi, sem sombra de dúvidas, né, o trabalho mais complicado que eu já fiz, né, nesses meus 20 anos dedicado à pesquisa. Chegar em Mariana, depois de 2 meses do rompimento, né, da barragem, e interagir com aqueles que ainda estavam no início de um trauma, né, que perdura até os dias atuais, foi extremamente delicado, né, extremamente difícil.
apesar de algumas instituições como o Ministério Público convocar os gestos, né, nesse momento, de uma certa forma isso contribuir para o nosso acesso, né, e a Mariana exigiu, né, essa reativação de todos os inputs aí que a metodologia de pesquisa oferece, né, de toda a experiência de campo acumulada durante esses anos todos. Então, eu nunca tinha vivido uma situação de violência abrupta, né, sobre a vida de tantas pessoas. Essas pessoas que, por poucos minutos, né, em poucos minutos, elas perderam tudo, né, seus bens materiais, seus parentes, seus bichos, seus modos de fazer, ser e criar. Né? Então, era um caso de uma interlocução em um ambiente de extrema violência. Os casos do licenciamento ambiental, né, que a gente trabalha, já estou caminhando para o final aqui, Ana, o caso do licenciamento constitui uma mescla, né, entre essa violência lenta, né, que o Phoenix trabalha, e a violência bruta, né, que a André agora vem trabalhando, né, mais antigamente. Então, de uma certa forma, existe, né, dentro dos licenciamentos ambientais, o prelúdio da chegada do empreendimento, né, e com ele, né, parece que vem junto todas as consequências que parecem ocorrer de forma cíclica, né, revezando entre a instantaneidade e a lentidão das ações. Então, o licenciamento e o desastre, né, são fatos distintos, mas que, aos poucos, eles vão revelando semelhanças, densidades, temporalidades, né, descompassos que variavam entre a emergência do socorro e a lentidão processual das soluções. Né? Então, assim, eu gostaria, né, de convidar vocês para a leitura desse livro, que está em formato de e-book, de acesso livre, né? Podem acessar tanto a página da editora, né, da Universidade Estadual da Paraíba, no site do GES também, né? Está lá o livro lá. Para vocês conhecerem aí, não só, né, o trabalho do antropólogo, né, os bastidores aí da etnografia das instituições, mas também as consequências no ambiente, no território da atividade da mineração. Nestes livros, né, vocês poderão vocês terão conhecimento, por exemplo, das estratégias institucionais, né, de gestão da crise e da crítica nesses contextos, né, que tem como objetivo tutelar a queixa, disciplinar os corpos, os comportamentos, né, e coibir as resistências. Então, vocês poderão entender como que é possível, por exemplo, né, uma empresa responsável pelo maior desastre com barragem de mineração no mundo, né, está aí operando novamente, enquanto as vítimas, elas continuam sem as suas moradias. Então, é isso. Né? Eu faço aqui esse convite de leitura e me coloco à disposição para o debate. Obrigado. Gente, vou passar a palavra, então, para a nossa segunda autora da noite, Nayara Naves, com o livro Risco das Margens, sobre educação climática. Eu tento falar mais alto, mas eu não sei se eu não consigo falar muito alto e falar, então vai ficar ruim. Não, eu acho que dá para ouvir, não tem pouca gente, está todo mundo perto, acho que dá. Então, vou falar. Primeiro, também queria agradecer, né, porque acho que como a Andréia falou, o Marcão também, a Ana, acho que só faz sentido o conhecimento for compartilhado, né? Então, a gente teve uma trajetória que se cruza em muitos sentidos, né? Porque a gente tem a mesma orientação, mas a gente vem do mesmo departamento, a gente vem do mesmo programa de pós-graduação e eu tive, né, o prazer de compartilhar com a Ana, assim como a Andréia, muitas discussões foram importantes nessa trajetória. Então, é isso. Eu acho que esses trabalhos são frutos dessa trajetória de conhecimentos que foram compartilhados, a gente conseguiu juntos desenvolver aí muita coisa que é importante não só para o debate intelectual, como a própria Andréia falou, né, mas é para a ação e tem a ver com a vida de pessoas, de fato, né? No meu caso especificamente,
o nome do livro, O Risco nas Águas, por quê? Né? Porque o debate inicial não ia ser sobre o risco, mas eu acho que antropologicamente falando, a gente sabe que o campo vai trazendo informações, vai trazendo questões, e foi isso que foi surgindo para mim. Né? Eu cheguei, como o André comentou, enquanto agente de Estado, como oficial de justiça, num processo com vários mandados de demolição de casas, e num momento de muita tensão, consegui persuadir alguns dos oficiais que estavam comigo, que eram meus colegas na época, a não cumprir para a gente ter oportunidade dessas pessoas conseguirem uma outra saída para a situação que elas estavam no momento, né? Já que a ação se baseava num laudo geológico e de que essas famílias estavam em situação de risco iminente. Então, o risco permeou o tempo todo, mas o risco, na verdade, não era, de fato, o que era a intenção do trabalho inicial, mas ele estava sempre presente. Então, não só nos laudos, mas o que as pessoas falavam sobre o risco, o que era o risco para aquelas pessoas. Então, eu comecei a debruçar melhor sobre o que seria o risco, né? E o que é o risco não só geológico, nesses termos, um discurso de fato científico, né, que era legitimado cientificamente, quanto um discurso válido, que era o que o juiz acatou, mas enquanto as experiências pessoais dessas pessoas também que estavam ali dizendo que não existia esse risco que a UBEL estava alegando, como também elas já estavam no risco social, né, porque elas estavam em situação de uma ocupação, sem nenhum tipo de infraestrutura, numa região que é a região que é um dos maiores aglomerados de Minas Gerais, que é o aglomerado da Serra, um aglomerado que é composto por mais ou menos 7 vilas, que tem uma população enorme, né, de mais de 50 mil pessoas, e que tem questões de infraestrutura precaríssimas, né? Até a década de 90, para vocês terem uma ideia, vários lugares aglomerados da Serra, praticamente todo aglomerado da Serra, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Então, assim, ao estudar e começar a pensar e refletir com as pessoas, essa trajetória de invisibilização em relação ao Estado quanto a essas questões de infraestrutura básica para as pessoas viverem, foi o tempo todo negado. E, desse momento, eu acho que surge a questão do Estado para mim, né? Que eu acho que é importante a gente falar, porque, apesar da minha trajetória acadêmica não ser uma coisa igual do Marcão, que veio trabalhando com desastres ambientais, dentro do GES, eu fui passando por vários outros temas, mas eu acabo sempre pesquisando instâncias estatais e de práticas de poder, antropologia das elites, né? Tem vários termos específicos. E eu acho super importante, eu acho que desde as aulas da André sobre a antropologia do Estado, sobre os coloniais, da gente pensar esse Estado para além do Estado com letra maiúscula, desse Estado monolítico, esse Estado que a gente pensa como um ente que determina coisas, as pessoas cumprem, como se não tivesse pessoas gerindo esse Estado, né? E a partir desse momento que eu tive contato com o caso específico do formato cafezal, comecei a perceber todas essas instâncias estatais. Eu, enquanto Estado, oficial de justiça, lá naquele momento, atuando em relação ao Poder Judiciário, no mesmo momento apareceu a Defensoria Pública, apareceu os movimentos sociais que estavam dentro de uma universidade pública também, que era o pessoal das Arquitetos Sem Fronteiras, que foram lá para auxiliar a ocupação, na época, em relação às... Precisavam ser feitas certas medidas de contenção da encosta, que seriam pontuais, porque houve um outro laudo geológico realizado por essa equipe técnica também, né? Que era formada pelo pessoal do Arquitetos Sem Fronteiras. Então, todo mundo era Estado, né, em uma certa medida. Então, que Estado a gente estava falando? Né? Então, eu acho que o livro também, eu tento focar um pouco nisso, né? O que significa Estado para essas pessoas, inclusive, porque a partir eu não era só Estado como agente pública, ocupando cargo público, como também era pesquisadora, que também é Estado. Então, e por outro lado também, antes de começar a fazer a pesquisa, eu já tinha envolvimento com movimentos sociais por moradia e comecei a fazer
trabalhos de campo junto à comunidade, na ocupação formal de cafezal, para a contenção das encostas que eram consideradas encostas mais problemáticas. Isso poderia gerar algum risco para as pessoas. Mas eu acho que, de uma forma geral, assim, acho que tem que focar, porque quando eu falo assim desse trabalho, as pessoas sempre perguntam, mas tinha risco ou não tinha? Mas a questão não era essa, porque essa pergunta não era pergunta a ser feita. Porque se houver risco, no caso, existia risco pontuais de acordo com um certo laudo, que não era o risco que foi apresentado pelo UPEL, mas a questão é até que ponto o dispositivo risco, ou a categoria risco, a noção de risco, foi mobilizada pelo Estado para deslocar pessoas numa área de interesse que as pessoas alegavam que era de interesse de especulação imobiliária. Era essa a questão. E até que ponto essa instância de Estado estava disposta a investir naquele lugar e conter esses riscos iminentes que estavam sendo alegados nos laudos, né? Então, eu acho que é isso. Existe também, né, essa questão de que existiam certos riscos, porque era uma área que não tinha infraestrutura, não tem esgoto. Toda a aglomerada da Serra não tem tratamento de esgoto, assim como vários em Belo Horizonte não tem. Vários antigos não tem. Então, eu acho que, de uma forma geral, que eu queria trazer, essa reflexão em relação à pesquisa com instâncias estatais. Né? Seja o Marcão também trabalhou com isso e trouxe aqui essa experiência no âmbito do licenciamento ambiental. Eu trabalhei com o BEL, Defesa Civil, Defensoria, né, que foram as instâncias mais que atuaram mais especificamente, e o Tribunal de Justiça, né, também com os mandados judiciais que foram sendo expedidos ao longo desse tempo de pesquisa. E cada uma tem uma, né, a gente for pensar o que significa estudar antropologicamente as instâncias estatais, né, tem toda uma outra visão do que é o antropólogo chegando em campo, né? Com seus nativos lá, de preferência, né? Todo mundo feliz que está chegando antropólogo. Não, você não é bem recebido. As pessoas querem... Sabe, de uma certa forma também, as pessoas sabem que você não está ali para fazer você está ali para fazer um trabalho crítico sobre gestão de pessoas, de recursos. Então, tem toda uma dificuldade, tem todo um tratamento diferente com que se tem, né? Eu vi isso em todas as instâncias com que eu trabalhei, de como que esse contato do antropólogo ali, ao demonstrar um interesse em estudar, ou entender e refletir as questões que estão envolvendo, no caso, conflito em relação ao risco e o deslocamento dessas pessoas, tinha como que esses agentes de Estado tratavam, né, a pesquisa. Sempre no sentido de que, não, eu conheço o processo, eu conheço as pessoas, eu conheço do que você está falando. Então, assim, é uma autoridade, né, que está sempre muito bem imposta, que é sempre marcada. Né? Então, eu acho que a gente refletir sobre isso, como é produzir, fazer antropologia com essas instituições, com esses agentes públicos, nos permite conhecer melhor como o Estado é construído, né? Como ele vai ser acionado à medida que determinados atores estão em jogo. Né? No meu caso, a gente está falando de pessoas em situação de extrema marginalização, numa região, né, de favela, né, com pessoas que não tinham, né, naquela época, o direito à moradia garantido, né, elas estavam numa situação de fragilidade extrema, né, que é você ser simplesmente retirado da sua casa e ser colocado na rua, que não tinha tido nenhum tipo de acordo naquele momento para que essas pessoas pudessem ser realocadas. Então, a gente está trabalhando com diferenciais de poder muito grandes, né? O Marcão comentou sobre pesquisar instâncias públicas, tem a ver com isso, né? E trazer essa questão, eu acho, de refletir sobre a antropologia do Estado, das práticas de poder, das instituições, tem a ver como a gente pode construir outros modelos de Estado, outras formas de gestão, né, que sejam mais horizontais, tenham diálogo, porque era uma das cobranças da comunidade, da ocupação na época, era que fossem ouvidos, era que fossem, de fato,
né, levado a sério seus pontos de vista, as suas situações de vulnerabilidade, né, social, que para além do risco, a vulnerabilidade social em que essas pessoas estavam era muito latente, e isso era visível para todos os agentes públicos que simplesmente negavam ou invisibilizavam essas questões. E eu acho que ter estudado, ter conseguido refletir com as pessoas, ter discutido isso, eu aprendi muito de o que significa entender esse Estado, como esse Estado atua, e acabei desenvolvendo e pensando também que aquele Estado não era só o Estado, era o Estado capital, porque ele estava totalmente articulado com os interesses imobiliários, econômicos. Logo depois, tem 1 ano e meio, 2 anos, um pouco antes da família, na verdade, essas pessoas já denunciavam que a intenção era por especulação imobiliária, que eles queriam ser retirados dessa região para a construção de prédios, e coincidentemente, não foi coincidente, na verdade, calculadamente, agora tem construído na rua de baixo dessa ocupação, onde eles não conseguiram tirar, as pessoas estão lá até hoje, elas conseguiram permanecer, por nenhuma infraestrutura, continua do mesmo jeito, mas elas continuam na ocupação, está sendo regularizada, mas foi construído 4 torres gigantes de um prédio enorme, que provavelmente teria sido expandido para essa região também, se as pessoas tivessem sido retiradas desse local. Então, é sobre isso, é sobre refletir a atuação do Estado, desses agentes públicos, e como a antropologia ela pode servir como uma espécie de denúncia aplicada como agente militante, né, que da minha posição especificamente, né, não era só agente pública, como também pesquisadora, mas também militante por moradia. Então, tudo isso entrelaça, a gente não sabe onde começa, onde termina uma coisa, mas é construindo com as pessoas e para as pessoas que a gente estuda com, né, reflete com, que a gente vai entendendo melhor, né, como que nossa posição no campo. Era isso. Obrigada. Gente, vou passar então a palavra agora para o João Paulo, nosso professor autor, que vai falar sobre conflito da identidade. Isso. Bom, agradecer primeiro a presença de todos, de todas. Estou muito feliz, assim, depois de tanto tempo, né, de voltar nessa universidade, tenho muitas memórias, né, da nossa trajetória aqui, que foi uma trajetória no meio do caos, né? Nós vivemos o 2013, nós vivemos o golpe, nós vivemos isso tudo que a gente está passando agora. Nós vivemos na sala de aula, lendo Foucault e indo para a rua e correndo da polícia. Para mim é muito bom voltar aqui e estar com vocês aqui, estar com a Andréia, com a Flávia, com a minha amiga, com o Marcão, com todo mundo. Eu resolvi fazer um pequeno texto para ser mais objetivo e também para mergulhar um pouco na história, né? Porque agora a gente vai para a África, né? E quando eu descobri esse intercâmbio, eu fui para Cabo Verde em 2015, eu não sabia localizar Cabo Verde no mapa. E Cabo Verde faz parte da nossa história, né? Cabo Verde está ligado ao Brasil de forma umbilical e a gente, com o tempo, eu passei a entender melhor essas relações, então eu vou ler para ser mais rápido e mais objetivo. Eu vou começar com um trecho de uma morna cabo-verdiana que fala assim: se bem é doce, bai é magoado, mas se cavado, catavirado. Isso quer dizer, né? Esse trecho quer dizer: se voltar é doce, ir é magoado, mas se não fores, não voltas. Eu gostaria de começar desse pequeno trecho da belíssima Morna da Despedida, composta pelo escritor cabo-verdiano Eugênio Tavares, para falar um pouco do contexto da minha pesquisa e, consequentemente, do livro que estamos lançando hoje aqui. O trecho em questão encontra-se inscrito em um monumento situado bem em frente ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, na Ilha de Santiago, sendo, portanto, uma das primeiras imagens que temos do arquipélago
e uma das últimas que se vê quando se está partindo. Em qualquer que seja o contexto, a partida tem um significado forte, né? Basta olharmos, por exemplo, para a nossa música, poesia, literatura, enfim. Mas em Cabo Verde, podemos pensá-la como central no processo de formação da memória coletiva deste povo. Esta morna, portanto, dialoga com a partida não como algo circunstancial, mas sim como exílio, como algo doloroso experimentado tanto por quem se vê obrigado a partir, como por aqueles que são deixados para trás. Algo como o que ocorreu no Nordeste brasileiro, que foi retratado com tanta sensibilidade pelo alagoano Graciliano Ramos. Então, acabou. Ao longo da história de sua ocupação, o arquipélago foi assolado por grandes ciclos de fome, que em algumas ocasiões chegaram a vitimar 30 mil pessoas. Crises estas que a historiadora cabo-verdiana Elisa Andrade compreende como eventos socialmente produzidos pela negligência, pelo descaso e pela infâmia da coroa portuguesa para com o então território colonial e sua população. De todo modo, mesmo depois de obras como a de Elisa Andrade, ainda é lugar comum encontrarmos uma profusão de discursos marcados por um pessimismo ambiental que vê na falta de chuvas e nas terras áridas as causas que levaram às fomes, posição que, de algum modo, ajuda a apagar os contornos do catastrófico modelo de ocupação das ilhas implementado pelos portugueses. Como muitos sabem, segundo dados da ONU, ou como poucos sabem, Cabo Verde possui uma das maiores diásporas do mundo em termos proporcionais. Estima-se que há cerca de 800 mil cabo-verdianos e descendentes fora do país, enquanto que a população residente gira em torno de 550 mil. Com um impacto enorme devido às remessas do dinheiro do exterior, a diáspora também tem um peso significativo nas disputas políticas do arquipélago. E em tempos de eleições, é comum vermos os candidatos fazendo viagens para os Estados Unidos e Portugal para mobilizar os eleitores que estão longe, mas que têm um peso político significativo no país. Encontrado inabitado em 1460, mas provavelmente não desconhecido, já que há indícios da presença de navegadores árabes, de fenícios, que já o haviam localizados antes, o arquipélago africano cumpriu um papel central na consolidação do avanço português nos mares do sul, principalmente em função da sua localização estratégica a meio caminho de África, Europa e América, o que o transformou em um importante ponto de parada no Atlântico e um grande mercado de escravizados a céu aberto, rendendo muito lucro para a coroa portuguesa, principalmente nos primeiros séculos de sua colonização. Intimamente conectado com o comércio de escravizados, seguindo aquilo que Elisa Andrade chama de a dimensão especulativa da ocupação do território, as ilhas, como o arquipélago da Madeira, também foram transformadas em grandes laboratórios do modelo de ocupação colonial, leia-se da estrutura da plantation, que mais tarde iria ser utilizado com muito êxito para a colonização do Nordeste brasileiro. Estas estratégias de administração do território foram determinantes para que as ilhas de Santiago e Fogo fossem as primeiras a serem ocupadas e sofressem uma ocupação intensa, sendo transformadas nas bases dos europeus que controlavam o tráfico de escravizados e as plantations, cujos resultados eram revertidos para o ciclo infernal do tráfico negreiro. Ao longo do século XVI, ocorrem grandes mudanças na estrutura do poder metropolitano e as ilhas são literalmente abandonadas à própria sorte, já no final deste século. Este abandono é apontado como um marco para a ascensão de uma das primeiras elites crioulas do mundo colonial europeu, que passa a ocupar os cargos administrativos deixados vagos logo após a desobrigação das escalas do tráfico negreiro nas ilhas. Um ponto importante de se destacar aqui são as mudanças nas estratégias de mobilização da força de trabalho, que vão de um modelo clássico de escravidão a uma mobilização de rendeiros e meeiros ligados aos morgados, ou morgadio, né? Que é uma organização familiar que cria uma linhagem, bem como um código de designar os seus sucessores, estatutos e comportamentos, que se transformarão na base de sustentação da vida econômica das ilhas nos séculos seguintes, com importantes reflexos na organização social do trabalho da população.
Apesar de não ser possível falarmos da eliminação de hierarquias sociais rígidas, há uma nítida desarticulação do sistema econômico anterior, sendo que a proximidade maior entre as elites proprietárias e a população em geral produzirá tanto uma certa quebra da ordem escravocrata, como também alianças profundas entre essa elite e a administração colonial, que soube fazer concessões cada vez mais estreitas entre este grupo, como forma de manter o controle indireto do controle político do território. Esse novo arranjo também parece estar na base de uma ocupação mais estruturada do arquipélago, a partir do desenvolvimento de uma ampla rede composta por agricultura e pecuária de pequena escala, que leva o professor José Carlos dos Anjos a reconhecer em seu país de origem uma sociedade historicamente estruturada em torno dessas atividades. Este arranjo político acabou funcionando sem grandes sobressaltos até o tumultuado século XIX. Após a independência do Brasil, Portugal sente a necessidade de voltar-se para suas possessões africanas na tentativa de reverter os prejuízos causados pela perda de seu território mais lucrativo, mas também pela necessidade de ocupar posições cada vez mais cobiçadas pelos outros europeus. Uma série de reformas administrativas de cunho liberal vão impactar profundamente as ilhas nesse período. O século XIX será marcado por reformas profundas do sistema de administração colonial português. Reformas estas que visavam única e exclusivamente o maior controle social e político do território. Um dos principais marcos deste período é o investimento de Portugal em escolas para a formação de quadros para atuarem como administradores coloniais, algo que, de certa forma, já ocorria, mas que foi intensificado desde as primeiras décadas do século em Cabo Verde. A aproximação da elite local com a coroa portuguesa irá estreitar muito neste momento. Acabou. E muitos cabo-verdianos serão mobilizados para trabalhar em postos administrativos de Angola, Moçambique, Guiné e os outros. E deste momento, inclusive, a máxima abaixo de Portugal e acima dos demais países africanos em termos civilizacionais, como a Ponta dos Anjos. A escolarização da elite local também é reconhecida por alguns historiadores como um movimento estratégico de realocação de seu capital financeiro da elite local, na tentativa de manter o prestígio em relação à metrópole, diante de uma economia agrária profundamente impactada pelos primeiros movimentos mais robustos da Revolução Industrial. A escolarização das elites locais e sua intensa participação na administração colonial produziu uma situação ambígua, já que, ao mesmo tempo que a elite local pintou as cores de uma identidade mestiça, afastando o imaginário das ilhas de África e o aproximando do Brasil, identidade esta que se tornará o emblema do Estado-nação, possibilitou o surgimento do movimento intelectual que alimentou a mobilização política que levou à independência do país em 75. Bom, é curioso que deste meu relato é que estamos falando de um livro sobre pesca e até agora praticamente não falei dos pescadores no processo de formação dessa sociedade. Em meu favor, tenho a dizer que o que fiz até agora foi refletir a própria historiografia do arquipélago. Mas aqui, acredito que Venadas tem um papel fundamental em nos chamar a atenção para o que ocorre no ordinário, na vida cotidiana, e que fica de fora das grandes narrativas históricas. Muitas vezes, escondida pela narrativa desses grandes eventos, no caso, a Venadas trabalha com a partição da Índia, né, e a criação do Paquistão, temos a vida que precisa continuar. Fiquei muito tempo sem compreender por que é tão difícil ouvir relatos sobre o período das grandes fomes em Cabo Verde. Só compreendi melhor a ausência desses relatos quando li em Venadas que, mesmo depois de anos, suas interlocutoras também não falavam uma palavra sequer sobre os episódios de violência sexual que sofreram quando da partição da Índia. Bom, precisamos aprender a ler os silêncios, pois há situações que a linguagem humana simplesmente não alcança. De todo modo, a ausência dos pescadores da história contrasta com sua onipresença no cotidiano das ilhas, e ouvi-los de forma engajada e atenta é uma forma privilegiada de conhecer Cabo Verde, como de compreender o caos que se instala
com o advento da pesca industrial estrangeira e nacional, que produz um ambiente de angústias que me faz perceber conflitos internos de uma sociedade que, apesar de renegar o elemento africano de sua identidade, ou ao menos parte dessa elite faz isso, deve muito a esta complexa rede tradicional de pesca que está na base de sustentação dessa importante sociedade que representa tão bem as potências e as vicissitudes do Atlântico Negro. Apesar de desigualmente representados na historiografia, se os europeus produziram a morte e o horror com a sua apropriação especulativa do território, as camadas populares com vínculos mais profundos com a África do que com a Europa produziram sistemas de apropriação extremamente adequados e equilibrados aos nichos ecológicos das ilhas, que perduram no tempo e no espaço, garantindo uma ampla rede de proteção social no presente. Com isso, o que tento fazer na minha pesquisa, né, que eu tentei fazer aqui, tenho continuado tentado fazer, é, de alguma forma, preencher as lacunas e os silêncios da historiografia sobre as margens do sistema colonial que operou em Cabo Verde, para trazer para o primeiro plano da minha discussão o papel central da comunidade artesanal de pesca para o processo de ocupação permanente das ilhas, somando forças com quem questiona a ordem social e política estabelecida no que tange a ausência do universo artesanal pesqueiro daquilo que tem nomeado de gestão estatal das pescarias. Por fim, a falta de peixe, provocada centralmente pelos acordos de pesca celebrados desde 1990, hoje mais especificamente com portugueses, franceses e espanhóis, e o descaso planejado das elites locais, quanto do próprio bloco europeu em relação a esta ampla e importante rede de pescadores artesanais, atualiza, em termos protocolares, a infâmia de outrora. E, finalmente, nos faz pensar nos meandros coloniais da modernidade e na apropriação do passado para a estruturação do capitalismo tecnológico no presente. As imagens de primitivismo associadas ao universo artesanal pesqueiro cumprem um papel importantíssimo no processo de desacreditação pública de pescadores e de peixeiras, de um lado, mas também colocam estes mesmos atores no centro da política e do poder, possibilitando que enxerguemos nas narrativas sobre o seu ofício, uma dura crítica política do lugar que o projeto de desenvolvimento do país destinou àqueles e àquelas que são um dos esteios dessa sociedade. É isso. Bom, queria agradecer as 3 brilhantes exposições. Eu acho que, sobretudo, demonstram isso. Pesquisas de longo fôlego, né? Isso ficou bem claro. Como Mayara e João não falaram, eu vou falar que os livros deles, além de estarem à venda aqui fisicamente, né, e poderem ser encontrados nas livrarias, o e-book também está disponível no site da editora. Então, um valor, né? Um valor menor do que o mais acessível, exatamente. Gente, como a gente tem, né, aula às 19 horas, eu vou abrir ao debate, antes de fazer considerações. Eu não tenho exatamente uma pergunta, é mais... Meu nome é Laura. Eu sou Laura, eu sou integrante do Gesta, né? E eu não tenho exatamente uma pergunta, eu tenho mais uma consideração, mais especificamente para você, Nayara, desculpa. E sobre o seu livro, assim, porque eu fiquei muito intrigada com a percepção que eles tinham de insegurança que essas pessoas estavam, né? Que eu não li o seu livro e tal, mas para mim ficou muito interessante como eles falavam que era uma insegurança geológica, que eles tinham muitos riscos a casa deles ter algum tipo de dano e eventualmente eles perderem tudo, mas não foi apontado a questão da insegurança da moradia deles, a questão da insegurança
do local para onde eles iriam. Porque se eles moravam ali, especialmente a casa sendo esse ambiente onde a gente cria forte vínculo, as pessoas. Casa é uma das coisas que as pessoas mais se recusam a sair e mudar, independente da justificativa que você dê. E como que essas pessoas estariam mais seguras em um ambiente que não fosse salubre se elas não estivessem na rua, por exemplo? Sabe? Então, para mim, foi interessante essa percepção de realocação sem apontar para onde essas pessoas estariam indo, quais eram as outras alternativas delas, porque mesmo que a casa delas não fossem as melhores em questão de infraestrutura, e até mesmo não sendo, por que eles não fizeram um projeto para melhorar essa estrutura, né? Mesmo essa casa tendo problemas com serviços de saneamento básico, ainda era a casa deles e eles estariam mais seguros que na rua, por exemplo, porque pelo menos eles teriam segurança do lar deles, né? Então, para mim, eu só queria fazer essa observação. Para mim, esse trabalho foi o que mais me intrigou, não só por essa percepção, mas também por eu morar em um bairro de muito pobre e eu ver casas insalubres todos os dias na minha realidade e saber que, por exemplo, já teve muitos projetos de demolição perto da minha casa. Então, esse é o meu comentário. Obrigada. Obrigada, Malu. A gente podia fazer uma rodada, né, gente? De questões, comentários. Maiara? Maia. Eu fiquei muito curioso com a questão de como é que foi esse processo. Acho que faz um processo deontológico de você ser uma agente pública, estar ali para agir de maneira que o Estado nominava. E dentro desse processo, você acabou voltando para um lado que supostamente era bem diferente do que você estava ali para fazer, sabe? Eu fiquei bem curioso como é que foi esse processo, um processo mais extenso mesmo, algo que veio de você. Como é que nasceu? Qual foi a chama, a ignição disso? Claro, teve todo o processo acadêmico que você citou aqui para a gente, mas de onde que veio isso? Sabe, além dessa questão acadêmica? Porque isso me remete, sei lá, a coisas empíricas, a vivência, experiência. E eu queria entender essa parte, sabe? Eu queria uma também. Posso também? Pode. Eu queria pedir para o Marcão falar um pouquinho sobre a matemática da gestão. O que você traz aí no seu livro, para as pessoas poderem entender a matemática da gestão, mais para o teu trabalho, e para o João, um pouco mais das características da pesca, então, das pesqueiras. E por último, se possível, são 3 perguntas, mas aí você específico. No início, alguém falou de antropologia engajada, né? Eu queria saber por que essa adjetivação, de onde que vem essa adjetivação, por que necessidade de adjetivação? E o que seria uma antropologia não engajada? Porque você tem uma antropologia engajada, vocês estão se diferenciando do quê e por quê, né? E o que esse termo engajado sugere, né? Não sei. Bom, existe uma antropologia que não é engajada? Essa é a minha pergunta. Bom, eu acho... Bom, já são muitas questões. Então, vou voltar a palavra. Alguém mais quer colocar alguma questão? Aí eu vou aproveitar e eu vou colocar na questão também. Se quiser ter, não, é que eu fiquei pensando, na verdade, que uma das questões que apareciam em todos os trabalhos é a questão, digamos assim, da posição do antropólogo ou antropóloga, né? Não é uma posição externa, inclusive no caso do Pedro, digamos assim, o João começa falando justamente como que a história brasileira está ligada à história de Cabo Verde, e várias outras questões, né? O Estado, o sofrimento, quer dizer, como que são certas situações de vulnerabilidade, de sofrimento social, são produzidas, né, por dispositivos, categorias, e, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, uma necessidade
uma questão que é colocada, a questão da escuta, a questão de ser ouvido, a questão de ser considerado, né? E aí eu me lembrei de uma pergunta que sempre aparece nas minhas aulas da disciplina laudos antropológicos. Ana Flávia, o antropólogo só pode fazer laudo sobre povos indígenas, comunidades quilombolas? Eu gostaria de perguntar para vocês, nessas situações, dessas que as pesquisas de vocês colocaram, o que vocês veem como seria o lugar da antropologia? O que a antropologia, o que a antropologia poderia fazer, digamos assim? Qual seria a contribuição da antropologia nisso? Diante, talvez, dessa questão do engajamento. Como? Se engajar como, talvez? Eu vou, então, não respondendo, mas conversando com a Laura, que é importante que você falou, porque é isso. Quando na minha fala, eu fiz essa referência que como as pessoas viam essa questão do risco, né, que está iminente da casa. Era tão alto o risco que essa região era considerada a região de maior risco de toda a cidade. Entendeu? Ela estava caindo, ela está caindo até hoje, ela não caiu, mas está caindo até hoje. Então, é uma série de coisas, elementos que foram sendo colocados de que essas pessoas iam morrer. A gente está falando de risco, de desastre, de coisas, num ano em que, né, de novo, Petrópolis morreram quantas pessoas? 50 pessoas? 200, nossa senhora. Então, assim, isso acontece todos os anos. A gente tem um problema sério, né? E toda vez que isso acontece, não sei se vocês assistem telejornal, mas no noticiário gira em torno de que por que essas pessoas construíram como se tivesse cheio de lugar para as pessoas morarem, né? A Mangabeira está ótimo, porque as pessoas não vão morar lá no Mangabeira. Não, né? Não é sobre isso, né? Que as pessoas estão chamando a atenção. Primeiro que as casas delas não é um problema estrutural da casa delas, especificamente. Isso foi chamado a atenção em várias reuniões que a comunidade teve com a UBEL e a Defesa Civil, de que a maior parte dessas pessoas, elas autoconstroem, né? Elas são autoconstruções de pessoas que, inclusive, construíram a cidade formal. Essa cidade aí, os prédios, que são pedreiros. 90% das pessoas trabalham com construção civil. Então, como que elas não conseguem construir suas próprias casas? Né? Que elas construíram a cidade. Então, a questão não era basicamente sobre as construções, mas sobre o deslizamento de terra que poderia acontecer por a região ser instável. De acordo com a UBEL, o laudo que foi produzido técnico, essa região ela seria uma região de aterro e esse barranco gigante iria descer e soterrar as casas dessas pessoas. Só que, igual eu comentei, foi feito estudos técnicos também, né? A gente está falando desses estudos técnicos, para explicar que é o que a justiça estava aceitando enquanto discurso legítimo, né? Eu chegar lá enquanto antropólogo e falar, ninguém vai me ouvir, não. Eu não adianta fazer laudo, não, mano. Não ia dar certo, não ia funcionar para esse cara. Entendeu? Então, eu queria ver o que geólogo estava falando, o que engenheiro estava falando. E o que as pessoas, de fato, estavam dizendo é o quê? A gente precisa de infraestrutura que é o básico para as pessoas morarem. É ter uma rede de esgoto, porque o esgoto era jogado nesse barranco, nessa encosta. Não tem até hoje a encanagem. Então, é uma série de problemas estruturais que afetam vários bairros de Belo Horizonte até hoje. Né? Nesse lugar, especificamente, as pessoas... Então, o fato das pessoas largarem suas casas, ter esse vínculo com a casa, que é o seu lugar de moradia, né? Porque falar de moradia não é só falar de lugar onde você dorme, é sua responsabilidade. As pessoas, porque todo mundo já veio de algum lugar aglomerado da Serra. A pessoa casou, aí a casa não coube mais, ela precisou de outro lugar, achou um terreno ali, ocupou e começou a construir. Mas a rede de responsabilidade dela estava toda no aglomerado da Serra. Então, tem toda uma relação, um vínculo com o território, que é muito além de só a moradia. Então, assim, e nesse momento de embate, de conflito maior, em que as pessoas se recusaram a sair das casas, o máximo que a UBEL ofereceu foi, vai para um abrigo, lá no Granja de Freitas. Abrigo não é casa, você vai morar com várias, você não tem uma casa, você não tem um quarto seu, você não tem uma cozinha, você não tem como se estabelecer ali uma relação, né, de casa com as pessoas de vizinhança.
Então, é muito grave como que uma situação de vulnerabilidade tão grande é tratada pelo poder público. Né? A resolução era essa, vai para um abrigo que vocês estão bem. Não, não estão, a gente vai ficar ainda, né? E uma frase que o pessoal sempre falava é: risco maior a gente já corre todo dia. A gente tem o risco do tráfico, a gente tem risco da fome, a gente tem risco. Todo dia é um risco. A gente vive em risco. Viver é um grande risco. Entendeu? Por mais que poderia ter acontecido um desastre, poderia ter acontecido, mas o poder público estava disposto a gastar. A verdade é essa, eles não estavam dispostos. Porque um gestor público falou isso com todas as palavras. É muito caro para resolver o problema. Então, a questão não é se é risco ou não, ou se as pessoas poderiam ter outra alternativa. A questão é, não queremos gastar com essas pessoas. Esse território não é passível de ter investimento. Então, assim, eu acho que... Qual a pergunta do Flávio, que ele não falou não, mas... É isso, eu acho que eu refleti isso ao longo do livro também, de quando eu cheguei em contingente de Estado, de que as pessoas têm essa ideia de que ordens são cumpridas. Né? Não, acho que a minha função enquanto oficial de justiça, porque o juiz fica na sala dele, ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo lá fora. Sou eu que ia ver as casas sendo demolidas, sou eu que ia ver as pessoas sendo retiradas das suas casas. Então, eu, enquanto agente pública e que está em campo, em locos, eu estou vendo o que está acontecendo, a minha obrigação, não só ética, do meu ponto de vista profissional, era simplesmente informar, inclusive dar tempo, porque eu devolvi os mandados se informando, e dando tempo para as pessoas conseguirem se mobilizar, procurar a Defensoria Pública, conseguir organizar uma ação contra, né, para conseguir responder essa ação, porque, de fato, aquelas pessoas elas não tinham uma contra-resposta, elas estavam simplesmente ali com um lado só falando, vocês precisam sair. Então, eu acho que o que eu pude permitir dentro da minha trajetória, que eu já tinha, não só epistêmico, não era só uma questão de reflexão da academia, isso aconteceu em 2012, eu entrei na antropologia em 2011, mas acho que, sobretudo, era o meu envolvimento com os movimentos sociais também. Saber que a questão de moradia é uma questão grave, que as pessoas que precisam de um lugar para morar, que é saber de como que funciona o poder público, de como é autoritário as ordens, esse tipo de ordem. Então, eu acho que essa reflexão foi nesse sentido, assim, de que as pessoas precisam ter uma possibilidade de se posicionar e de ter outras opções, possibilidades ali naquele contexto, né, para viver. Não, mas não sei se falo do engajamento, tudo, já vou falar então. Acho que podia rodar um pouquinho, depois a última questão é sobre engajamento, talvez, né? Podia rodar cada um, porque já são 20 para mas já está tendo tudo a ver com o que eu falei. Bom, essa questão da matemática, da gestão, na verdade, esse título é inspiração da frase do Atingido, no contexto de interação com o engenheiro, né, ansioso por colocar no papel, né, no modo cadastral e contábil, né, todas as perdas atingidas, esse morador, ele falou que não tinha como, né, era impossível fazer isso, porque até a alma dele estava suja de lama, né? Então, não tinha como você contabilizar todos esses danos. Então, na verdade, a matemática da gestão, né, é uma tentativa, né, eu trabalhei, né, tenho trabalhado nesse livro, é uma forma, né, de políticas, né, que estão sendo colocadas aí, né, estabelecidas enquanto uma política de gestão, principalmente agora nesse contexto de desastre, né? Então, são formas de tratamento que estão sendo colocadas por instituições públicas, né? Na tentativa de, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Equacionar esses danos, né? Mas, ao mesmo tempo, também dar legitimidade, né? Para uma atuação desses órgãos frente à situação ali de desastre, né? Então, a Maiara até tinha falado dessa coisa das instâncias de ouvidoria, né? Enfim, talvez pudesse ser interessante
as populações reivindicam, né, esse maior espaço de participação, de envolvimento, de poder estar junto do planejamento, né? Mas o que a gente percebe nesses anos de pesquisa, né, e também, de uma certa forma, a gente coloca nesse livro, nesse trabalho, é que esses espaços eles acabam funcionando mais como espaços legitimadores dessa violência, né? A violência que é colocada nesses processos de deslocamentos compulsórios. Então, mais ou menos, né, rapidamente falando, nesse sentido. Né? Com relação a ser o mais breve possível, né, e abarcar tudo, com relação ao tema da antropologia engajada, né, eu acho que quando a gente fez essa menção aqui, a gente estava pensando mais na questão do. Também que está lá no site, coloca que uma antropologia politizada. Né? Eu acho que essa forma de atuação, né, no campo, junto com as comunidades afetadas por determinados projetos, né, construindo junto com eles um conhecimento, e aí, de repente, até produzindo áudios também, né, é uma forma de vamos dizer assim, adicionar um certo capital técnico, né, um capital político na luta, né, na resistência, nas reivindicações desses atingidos. Só que é claro que a gente lida também com outras questões, né, que tem a ver com as relações de poder, né? Até mesmo essa questão dos laudos, né? Você acaba envolvido numa guerra de laudos e uma certa uma relação de poder também com os campos do conhecimento, né? A gente teve uma experiência de produzir um laudo, né, com relação à questão da água no Jequitinhonha, né, que tinha sido contaminada, né, pelo processo de construção de uma hidrelétrica, e isso trouxe, né, restrições aos modos de vida das pessoas ali ajusantes, né, abaixo daquela barragem, e a gente, né, e esse nosso relatório simplesmente foi desqualificado, né, pelo juízo, dizendo que, né, a antropologia não era um campo, né, para debater a questão, né, a química da água, né? Acho que é isso. Eu vou falar uma coisa bem rápida. Primeiro, eu gostaria de convidar vocês a ver o filme, né, sobre a minha pesquisa, porque muito melhor do que eu falar sobre pesca é ver os pescadores falando sobre pesca. É muito mais divertido, inclusive. Agora, uma outra coisa, tem no YouTube. Depois eu mando para o grupo do Gesto. Colocar na página. Sim, os pescadores adoraram, assim, enfim, chegou um amigo aqui que eu conheci em Cabo Verde, muito legal ver ele aqui, mas a pergunta da Andréia, eu acho, assim, eu ouvindo os meninos falar, eu fiquei pensando assim, bom, imagina nós três indo para esses contextos e pesquisando outra coisa. Eu fico pensando nisso, assim, imagina você ir para a Ucrânia agora e pesquisar o folclore ucraniano. Né? Se você chega no meio da guerra, né, com um monte de gente que está precisando de ser ouvida, a gente, de alguma forma, como aluno, estabelece uma ponte com a instituição, né? A gente tem, de alguma forma, um selo, né? Ninguém vai bulir com a gente, bole, né? Mas se bobear, bole, mas assim, é mais difícil, né? O que você vai fazer comigo? Né? Você vai me ameaçar? Então, você vai me ameaçar, eu vou acionar os meus... Eu tenho meios para acionar a aba, tenho meios para acionar a diretoria de não sei aonde, enfim. Então, você tem, eu não consigo nem pensar nessa pergunta. Eu estava falando isso com a Ana esses dias, né? O que define o meu campo de pesquisa? Eu que defino? Ou são os meus interlocutores? Ou é a minha presença no campo e aquilo que me chama a participação, né? Pode ser que nesse processo a gente, na ânsia de fazer alguma coisa, a gente erre, né? Mas a gente, de alguma forma, está tentando estabelecer alguma ponte, né? Se o trabalho vai produzir algum efeito, assim, eu sou meio pessimista, assim, eu acho que eu estou falando dos impactos que a União Europeia provoca num arquipélago africano de 550 mil pessoas. Eles simplesmente me ignoram. Mas, enfim, chegou nos pescadores. A gente produziu uma memória
O filme produziu uma memória. Os pescadores gostaram de se ver no filme. Né? E, de alguma forma, esse livro vai chegar neles. É a história deles também, que, de alguma forma, está sendo contada aqui, né? Uma parceria entre eu e eles. Né? Teve repercussão, saiu no jornal de Cabo Saiu no jornal, mas a gente falta. estamos tentando balançar as coisas lá, né? Mas é aos poucos, né? Mas nessa relação também é muito desigual, né? Mas enfim. A questão do engajamento, eu acho que o que eu falei também tem a ver com isso, né? Assim, eu acho que também pode se engajar, você pode engajar em qualquer coisa. Dá para engajar e coisa depende, é aí que o João falou, né? Você está trabalhando com as pessoas, com os seus interlocutores, com quem você faz pesquisa, porque são as pessoas que vão informar as demandas delas, os conflitos que elas estão ali imbricados. Então, eu acho que esse engajamento, se ele de fato acontece com as pessoas que você está pesquisando, né, ele faz sentido. Agora, você pode engajar em qualquer coisa. Tem gente engajada em lápis. Legal, produzir um conhecimento que, de fato, é mais egocêntrico, ou tem a ver com questões muito individualista, particular, né? Eu acho que faz tudo. E a academia é isso, né? É um lugar que é muito fácil você produzir. Agora, de fato, a gente, né, quando a gente está preocupado com as pessoas, trabalhando com elas, elas vão te informar, elas que vão conduzir a pesquisa e vão trazer de fato o que é necessário, né? O que você pode fazer para contribuir, né? Porque a antropologia tem esse limite também, né? A gente não adianta ficar também enganado achando que a gente vai mudar, né, as coisas, não, porque quem dera. A gente tenta dar um lado, mas muito pão de faca, muito pão de faca. Eu perguntei que também o termo engajado remete muito a uma discussão sobre militância, né? Militância política. É isso. E muitas vezes, assim, eu acho que a discussão que a gente está fazendo aqui é um tipo de antropologia que é responsiva e responsável pelo seu engajamento em campo. E muito bem, como vocês colocaram, as situações nos convocam. As pessoas nos convocam. Né? Nós somos convocados pelas violências, né? A gente responde ou não. E se a gente ignora, é uma forma de engajamento, talvez um efeito do engajamento que vai na direção oposta ao que as pessoas estão esperando de um trabalho ali, né? Então, eu fiquei mais pensando assim, como é que a gente se relaciona com as redes de poder de não poder e de poder que estão implicadas nas situações nas quais a gente vai se engajar na situação, com as situações, né? A gente se engaja com as situações, estando ali em redes e provocando efeitos nessas redes, né? Então, eu acho que mais a implicação do trabalho antropológico é a forma como a gente tem consciência das implicações deste trabalho, né? Para as pessoas com as quais a gente está lidando, né? Não está aproveitando mesmo essa última fala sua, Andréia, para partir também de uma fala da Mayara, que na verdade eu achei uma coisa que a Mayara falou muito importante. Você colocou na sua chegada lá, como agente público, e que eu vim falando também nas minhas aulas, a questão da reflexividade. Desculpa, reflexividade. Né? Que ela falou assim, não era nem uma coisa epistêmica, mas, na verdade, isso é fundamental no exercício de uma antropologia eticamente responsável. Isso. E que cientificamente responsável também. Científico Científico e eticamente responsável. Né? Porque você pode chegar lá, numa determinada situação e não refletir, na verdade. Não ter essa postura reflexiva que você... Porque há uma imagem canônica do antropólogo, do observador externo, que, na verdade, muitas vezes pode não se sentir obrigado a ter essa posição reflexiva que, na verdade, você teve. E que, quer dizer, também não é uma coisa só da antropologia, de uma certa forma de exercer uma cidadania, uma presença no mundo.
Bom, gente, estou muito feliz vendo. Obrigada. Obrigado. Voltar para a ficha, já tem uns 50 anos. Não, ó, e vou pedir para vocês enviem o link para a gente do Tá. filme e também da editora, para a gente Pode deixar. dar publicidade Quero na dizer que o página trabalho de dela. você já é literatura, já é literatura em minhas disciplinas, né? A pós-graduação, a física das análises, a gestão, a matemática da gestão. E agora eu estou tendo acesso ao livro do João Paulo, que acho super importante a gente colocar também na roda. É importante falar isso também, né? A importância de publicar. Eu acho que também os trabalhos acadêmicos ficam também muito constritos na academia, né? A gente precisa circular, porque, afinal de contas, foi feito com pessoas, né, com grupos sociais, e essas reflexões elas precisam expandir para além dos muros, né? A antropologia é muito fechada também a teoria em si, né? Acho que a gente está produzindo um diálogo com outras disciplinas, né, com outras áreas de conhecimento, mas para além da academia é bom também publicar para circular conhecimento, popularizar exatamente, e a gente ter essa discussão sendo ampliada, né? Porque risco de desabamento todo ano, só chover, né? Pesca e capeta, ninguém nem sabe onde é capeta. Nem vou comentar da mineração em Minas Gerais, né? Porque é todo dia um B.O., né? Mas enfim, né? Então, os livros estão sendo vendidos aqui agora ou pela internet, não é isso? Editora Dialética. Dialética. Isso. E o do Macão está já online, né? Da editora. No site do Gesta já tem disponível para da baixar. Universidade. Peraí. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo livro. Né? Até